Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que tenho te proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Amém? Agora vamos para o Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Também pode projetar? Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, e versículo de número 25 a seguir. Amém? Glória a Jesus. Marcos 5, verso 25 diz assim: E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. Glória a Jesus. Querido Espírito Santo, fala conosco, que a tua palavra seja vida, seja restauração, edificação e orientação para nós. Que o teu Espírito nos guie de glória em glória, de vitória em vitória. Assim nós oramos e te daremos toda a honra e toda a glória, Jesus. Amém. Amém. Queridos, glória a Jesus. Repita comigo: decisões decidem destinos. 1, 2, 3. Aleluias. Nós estamos em uma série, e hoje é a segunda semana, queridos, dessa série. E eu louvo a Deus por sua vida que está aqui nessa noite, amém? Queridos, há algum tempo atrás eu vi uma notícia de uma pessoa, de um homem que foi salvo de uma bala perdida porque estava com uma caneta no bolso. Veja que coisa. Engraçado que quando aquele homem tomou a simples decisão de colocar uma caneta no bolso, ele nunca imaginaria que aquela caneta, aquela decisão, salvaria a vida dele. É interessante que uma decisão simples pode salvar a sua vida. E eu sei que ninguém vai colocar uma caneta no bolso pensando: eu acho que vai me proteger de uma bala. Mas se uma coisa tão simples foi capaz de salvar, uma decisão simples foi capaz de salvar a vida desse homem, eu fico pensando o que uma decisão séria não pode fazer na vida de uma pessoa. Eu acho que depois desse dia, aquele homem nunca mais saiu sem uma canetinha no bolso. Se ele soubesse especialmente que naquele dia ele seria vítima de uma bala perdida e a caneta podia livrá-lo, seria muito mais motivo ainda para ele colocar. Mas ouça o que eu vou te falar. Uma decisão inconsciente pode trazer consequências ou recompensas. Imagine decisões conscientes. Deuteronômio 30, versículo 19, Deus diz assim: eis que eu te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. E é como se Deus saísse e dissesse: ó, eu agora não tenho nada a ver com isso. Ele te sugere, ele diz assim: olha, eu vou te dar uma sugestão, escolhe a vida. O que Deuteronômio 30, 19 está nos ensinando é o seguinte: eu te proponho, mas a decisão é sua. Sempre haverá duas alternativas, mas eu não me meto, eu posso até te sugerir. Ontem eu fui pregar em Salvador e meu motorista foi o irmão Mateus. E a gente vinha conversando e eu disse assim para ele: irmão, eu tenho dito há alguns anos na igreja e parece que as pessoas não ouvem, não se recordam. A gente tem o hábito de dizer que Deus está no controle. De fato, Deus está no controle. Diga: Deus está no controle.
Mas diga para o irmão do lado: mas você está no comando. Fala para ele. Deixa eu repetir: Deus está no controle, mas eu estou no comando. Diga: Deus está no controle. Bate no peito, diga: mas eu estou no comando. Amém? Controle e comando são coisas diferentes. O que é controle? Deus está no controle porque Ele tem soberania para intervir a hora que quiser, do jeito que quiser e da maneira que quiser. Ele intervém a hora porque Ele é Deus, Ele está no controle. Mas Ele não faz isso, muito raro Ele fazer isso. Por quê? Porque Ele deu o comando para nós. Quer ver uma coisa? Deus te dá um casamento. Diga amém. Solteiros, vou falar de novo: Deus vai te dar um casamento. Misericórdia. Mas pergunto: Deus vai te dar um casamento, mas quem é que vai cuidar do casamento? Quem é que vai regar? Quem é que vai tratar a sua esposa? É Deus, é? Quem está entendendo? Olhe para cá. Deus te dá um filho. Diga amém. Mas quem é que vai cuidar do filho? Você está entendendo agora? Deus está no controle desta igreja, porque Ele é o Deus da igreja. Mas o comando da igreja sou eu. Não é Deus que vai escolher os dias de culto. Não é Deus que vai dizer como as cadeiras têm que ser arrumadas. Não, Deus está no controle da igreja, mas eu estou no comando. Entende agora? Ou seja, Deus não toma decisões por você. E em Deuteronômio 30:19 Ele está dizendo isso. Deus é pai. E quem é pai vai me entender. Quando um filho nasce, você sonha, você projeta, você idealiza coisas para o seu filho. Mas eu te pergunto, aí ele cresce, quem é que escolhe? Não é você, é ele. Deus sonha, Deus idealiza e Deus projeta, mas não é ele que escolhe. Quem escolhe é você. Diga amém por isso. Eu não posso olhar para o meu filho e dizer: você vai ser advogado. A escolha é dele. Eu posso até idealizar: pô, eu queria que meu filho fosse um advogado, mas a escolha final é dele. E ouça o que eu vou falar, querido: Deus orienta, Deus sugere, Deus instrui, mas não escolhe nem obriga. Sabe por quê? Porque a última vez que Deus escolheu uma coisa para o homem, deu ruim. Ninguém lembra não? Tem irmão que lembra. Aí ele disse assim, ó, alguém disse: foi a mulher, foi isso mesmo. Deus escolheu, aí ele disse assim, ó: foi a mulher que tu me deste. Foi tu que escolheu esse troço para mim aí. Aí depois desse dia Deus disse: sabe o quê? Estou fora, não escolho mais nada. Agora, quem escolheu tua mulher, quem escolheu teu marido foi você. A escolha é sua. Quem está entendendo, diga amém. Você sabia que as suas decisões são tão importantes que a depender do que você escolher, isso vai decidir quem terá poder na sua vida? Vou repetir. As suas decisões são tão importantes que a depender do que você escolher, isso vai determinar quem terá poder sobre a sua vida. Quando eu era jovem, um pastor Melo, no carro, ele disse assim para mim, eu nunca me esqueço. Ele disse: filho, o diabo não tem poder. Quem dá poder ao diabo é o homem. Aí eu fiquei assim. De fato, ele tem poder geral, mas sobre mim ele não tem poder, sobre você ele não tem poder. Individualmente, Satanás não pode tocar nem um fio do seu cabelo. Ele não pode fazer nada contra mim. Quem dá poder ao diabo sou eu. E como é que eu dou poder ao diabo? As minhas decisões. A depender do que eu escolher, das minhas decisões, eu dou poder ao diabo de agir na minha vida, ou dou poder a Deus e ao Espírito Santo de agir na minha vida. É por isso que a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. O que é lugar? Não dê acesso a ele. E como é que eu dou acesso a ele? Repito, nas decisões que eu tomo. Alguém me ouve? Amado, ouça isso. Toda a ação de Deus está ligada a uma decisão do homem. Toda. Deus, não sei se é Tiago Brunet, alguém que fala isso.
Deus pensa em você e não por você. Vou repetir. Deus pensa em você e não por ou em seu lugar. Deus pensa em você, mas na hora das decisões Ele não pensa por e nem em seu lugar. Agora, nós lemos um texto e imagine uma menina de cerca de 12 anos. Quantos anos? Cerca de 12 anos, cheia de sonhos, projetos para o futuro. Mas aí essa garota entra naquele período que toda garota entra, que é a passagem, né, da infantilidade já para praticamente para a puberdade. É quando ela entra naquilo que nós chamamos de ciclo menstrual. E toda mãe que se preze instrui a sua filha, dizendo: vai chegar um período, vai acontecer isso, não se assuste, coisa e tal. E na época de Cristo a coisa era muito mais complicada, porque hoje a mulher está nesse período, mas ela faz tudo normalmente, não tem problema nenhum. Até porque existem métodos hoje que estancam o sangue, etc. Mas na época de Cristo era um período muito complicado, porque era a época da lei. Uma mulher nesse período era impura, ela tinha que se lavar o tempo inteiro, ela não podia sentar nos lugares, ela não podia estar em público, ela tinha que se resguardar por causa desse período. E aí a garota então entra nesse momento, e ela começa a ter um fluxo sanguíneo. Ficou claro? Só que esse fluxo, ele tem um período para começar e um prazo, eu não sei, dura 15 dias, 20 dias, isso aí, né? Tô brincando, irmão, tô brincando. Dura pouco, eu sei que dura pouco. Olha pra cá. Dura pouco. Entre 3 a 7 dias, 8 dias, enfim. Só que passam-se 7 dias e espera-se de que isso vá acabar. Só que os 7 viram 15. Os 15 dias se tornam 30. Passa-se um mês e a garota está com fluxo de sangue que não para. Médicos são chamados, remédios são tomados, e o problema da garota não resolve, só piora. Agora imagine, irmã, quem já perdeu sangue sabe como é complicado. 1 ano perdendo sangue. Não dá nem para imaginar, né? Uma hemorragia constante. Uma garota que tinha sonhos agora está, presta atenção, definhando fisicamente e emocionalmente, porque isso afeta o emocional de uma mulher, imagine de uma adolescente. Só que esse 1 ano se transforma em 2. Esses 2 se transformam em 4. E médicos são chamados. Tudo é feito. E talvez fosse uma família rica, porque a Bíblia diz que gastou tudo que tinha. Quando você fala assim, gastei, é por quê? Porque quem não tem, gastou o quê? Nem tem. A Bíblia diz que gastou tudo que tinha. Olha aqui para mim, se você quiser ouvir, se não pode dormir, olha para cá. Ela disse assim: 4 anos nada, vamos procurar os especialistas. 4 se transformam. Faz as contas, ela tinha cerca de 12, agora ela tem quantos? Cerca de 20 anos. As meninas da época dela estão casadas, amém? Algumas já têm filhos, são mães de família. A vida está seguindo para todo mundo, mas a vida dela não segue, não anda. Escuta, querido, e uma coisa triste é quando você olha para a sua vida e as coisas não andam para você. É quando você sente que está dando certo para todo mundo, mas para você está dando tudo errado. Passam-se mais 2 anos. Passam-se mais 4. E os 8 agora se transformam em 12. 12 anos perdendo sangue. É mole? Ela tinha cerca de 24 anos, com aparência de 70.
beirando uma leucemia, estava viva por causa de um milagre. Não tinha força para falar, não tinha força direito para andar, muito debilitada, definhando, tudo que havia gastado, tudo que tinha já tinha gastado. Ela só esperava a morte. Mas um dia alguém falou para ela de um homem. Cadê a igreja aqui da glória? Tem um homem aí que está ressuscitando mortos, fazendo os cegos enxergar. Pode glorificar e aplaudir. Mudos falarem, surdos ouvirem. Ele não compra nada. Você conhece a história, só resumindo. Ela foi atrás dele, tocou na veste dele, e o milagre aconteceu. Amém? Mas ouça, por trás de cada milagre existe uma mensagem. Vamos repetir? Escute isso. Por trás de cada milagre existe uma. Toda vez que você lê a Bíblia, não se prenda ao milagre, se prenda à mensagem por trás do milagre. Até que o milagre acontecesse, essa garota, essa jovem toma algumas decisões, e são essas decisões que conduzem ela ao milagre. Eu disse no início que todo milagre é uma resposta de Deus a uma decisão do homem. Você não vai ver milagres Deus fazendo sem o homem tomar decisões. E aí, eu estava lendo a Bíblia, amém, irmãos? E eu comecei a ver algumas decisões. Eu não vou demorar, eu vou ser breve, mas eu quero que você me ouça. Bota o versículo 27. Marcos capítulo 5, versículo 27. Ouça isso. A Bíblia diz assim: e ouvindo falar de Jesus, amém? Presta atenção, ela estava em algum lugar, e a Bíblia vai dizer que alguém disse para ela, falou para ela de Jesus. Só que a expressão que a Bíblia usa é que ela ouviu. Repita comigo: ouvir. Diga: ouvir é diferente de escutar. Toda vez que você lê na Bíblia, você vai ver, geralmente 90%, Deus chamando o povo para ouvi-lo, não para escutá-lo. Por quê? Porque quando você escuta, entra aqui e sai aqui. Quando você ouve, entra aqui e desce para aqui, vai para o teu coração. Por isso que a Bíblia diz que ela ouviu falar. Tudo que você ouve é tudo aquilo que você permite descer para o teu coração. Eu quero que você me ouça, querido, por favor. Todos os dias muitas vozes falam, amém? Ouça, todos os dias muitas vozes falam, mas a escolha de que voz, a decisão de que voz eu vou ouvir é minha. Vozes de pessoas e vozes de seres espirituais. E eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Escolha com cuidado que tipo de voz você vai ouvir. Amém? Escuta isso que eu vou falar. A vitória dessa mulher começa em uma decisão de ouvir. Porque tem coisa que você tem que escutar, e tem coisa que você tem que ouvir. E ouça, quando é que eu ouço alguém? 3 perguntas quando ouvir alguém. Primeiro, o que ele está falando? A primeira coisa que eu pergunto para mim é: se eu vou te ouvir? Quer saber se eu vou te ouvir? A primeira pergunta: o que você está falando? Porque se o que você estiver falando não tiver na palavra, não tiver respaldo na Bíblia, eu não vou te ouvir, eu vou te escutar. A segunda pergunta é: sobre quem ou sobre o que você está falando? Porque a depender de sobre quem você está falando ou sobre o que você está falando, eu vou escolher se eu vou te ouvir ou se eu vou te escutar. Quem está me ouvindo, diga amém. A terceira pergunta que eu faço para decidir se eu vou ouvir ou se eu vou escutar é: quem está falando? Eu vou olhar para a sua história, eu vou olhar para quem você é, porque a depender de quem está falando, isso passa credibilidade
ou não. Por isso que tem gente que quando fala, você fala, ai, viu? Acredito. Por quê? Porque a vida não passa credibilidade. Mas tem gente que se disser, eu vi um elefante rosa voando, você acredita, porque a vida da pessoa passa credibilidade. Eu sei que eu exagerei um pouquinho. Mas ouça, escute o que eu vou te falar. A primeira coisa que a Bíblia diz é que aquela mulher ouviu falar de... Presta atenção no que eu vou te falar, querido. Você sabia que tudo na sua vida começa pelo ouvir? Tudo. Olha, tudo na sua vida. E muita gente não sabe disso, mas o diabo sabe. É por isso que ele investe em tanto em coisas para entrar aqui, porque ele sabe que o ódio que vai criar em você por alguém vai começar por aqui. Ele sabe que você acreditar no que te destrói vai começar. Eu vou te dar só 2 exemplos como tudo começa pelo ouvir. E por isso que o diabo investe tanto em coisas para você ouvir. Ouça, Isaías capítulo 1, versículo 19. O Senhor diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Vou repetir para você dar uma glória mais forte. Deus diz assim: se quiserdes, e essa tradução não diz obedecerdes, mas no original, se você for pegar na raiz, você vai ver que está escrito: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Sabe o que Deus está dizendo? Para você comer o melhor que eu tenho para te dar, vai depender do que você deixa entrar aqui e descer para o teu coração. Aleluia. Escute, você só é crente porque você um dia ouviu. Quer que eu te provo que até a tua fé é fruto do que você ouviu? Romanos 10, versículo 17. Quer ver? A fé vem pelo... Não ouvir, a fé vem pelo... Ouvir a palavra de Deus. Aleluia. O diabo tentou tapar o teu ouvido, mas você ouviu a palavra. O diabo tentou impedir você de chegar nesta igreja, mas você ouviu a palavra. O diabo tenta lhe impedir de ouvir a palavra, mas a fé está cravada, porque você escolheu, decidiu ouvir. Diga glória a Deus. Tudo começa pelo ouvir. Decida que voz você vai ouvir. A voz do medo? Escuta, quem você ouve determina as suas escolhas. Guarda isso. Quem você ouve determina suas escolhas. Que voz você vai ouvir? A voz do coração? Porque as músicas aí fora dizem: ouça a voz do coração. Você vai ouvir a voz do coração? A voz do coração é a voz da emoção. E sabe o que a voz do coração diz? Se vingue. Se vingue dele, se vingue dela. Você sabe o que a voz do coração diz? Se lança nesse amor. Não fala que é adultério não, fala nesse amor. Sabe o que a voz do coração diz? Aproveita, ninguém está vendo. Essa voz que você vai ouvir? A voz do coração diz assim: se te faz feliz, faça. A voz do coração diz: você só tem essa vida, curte tudo. Você só tem essa vida? Você vai ouvir a voz do adversário? Voz do coração? Segunda voz, voz do adversário. Ela ouviu falar de Jesus. Escolha quem você vai. A voz do adversário diz assim: você não é ninguém. Ou diz: você é demais. Porque o diabo ou te joga no chão, ou te bota acima do que você deve, estar. Te exalta demais. A voz do adversário diz assim: tire a sua vida, não tem mais jeito. Que voz você vai ouvir? A voz do adversário diz assim: abandone tua família. A voz do adversário diz assim: abandone teu cargo na igreja. Abandone teu ministério. Lembra Jesus no Getsemane? Quem era que estava no ouvido dele? Porque ele diz: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Era o adversário soprando no ouvido, dizendo: abandone, abandone, abandone. A voz do adversário diz: você não precisa de igreja.
Ouça a voz dele. Ah, pastor, mas a maioria aí ó, nem serve a Deus, nem vai para a igreja. Será que Deus, esse povo todo vai para o inferno? Vai. Vai, porque quando o navio afunda, pouca gente se salva, a maioria morre. E o navio da humanidade está afundando. A salvação não é para quem se acha salvo, é para quem segurou na boia. A voz do adversário diz assim: você vai para o céu. Eu nem sabia que você ia falar no testemunho, viu? Mas eu anotei isso aqui. A voz do adversário diz assim: você vai para o céu, Deus te ama, e com certeza, não importa como você viva, Deus vai te levar para o céu. Mentira. A voz do adversário mente para você. Essa voz que você vai ouvir, qual é a voz que você vai ouvir? A voz dos invejosos. A voz dos invejosos diz assim: você não pode ter. A voz do invejoso diz assim: você não pode ser, você não pode fazer, você não pode usufruir. A voz do invejoso diz: você tem que aceitar sua condição, entre aspas, de derrota. Se essa mulher ouvisse essa voz: aceite, minha filha, você vai morrer com isso aí. Porque quem não quer ter o sucesso, torce pela sua derrota. O invejoso não pode ver você fazer nada, porque ele acha que você não pode, você não tem direito, você não tem condições, você não, ele sim, você não. A voz do invejoso diz: você não é capaz. Ele acha que ele é e que ele pode. Que voz você vai ouvir? Eu escolho ouvir a voz de Deus. E de quem é de Deus? A voz de Deus, ela diz assim: você é fraco, mas eu estou contigo, te faço forte. Deus não te engana não, viu? Ele fala: você é fraco, mas eu estou contigo e eu te faço. Portanto, diga o fraco. Ih, ficou feio. Portanto, diga o fraco, eu sou forte. A voz de Deus diz assim: ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Você pode dizer amém nessa noite? A primeira decisão que essa mulher toma é a decisão de ouvir a voz certa. Eu não ouço todo mundo. Está falando de quem? Ah, peraí. Está aqui Delaine. Com todo respeito, irmão. Está aqui Jefferson. Aí vem Diego. E está falando de Delaine. Está falando de Jefferson. Eu vou olhar para a história dela, vou olhar para a sua história e vou olhar para a história dele. Porque as pessoas não são o que dizem, é a história delas que dizem quem elas são. Quem me ouve? Selecione quem você vai ouvir e o que você vai ouvir, e sobre quem você vai ouvir. Mas, ouça, essa mulher, essa aqui é versículo 27 e 28. Ela disse assim, olha, 27, a Bíblia diz que ela, ouvindo falar de Jesus, ela veio por detrás dele, não é isso? E ela decidiu ir lá e tocar em Jesus. Essa aqui é forte. Ouça, a segunda coisa que você precisa decidir, que essa mulher decidiu: decida querer. Amém? Ih, pastor, que isso? Quando eu estava em casa, o Espírito Santo falou assim, ó: tu vai falar isso e o povo vai te olhar com a cara de bicho, sem entender nada. Olha para cá. Decida querer. O que é isso, pastor? Decida sonhar, desejar e aspirar. Parece estranho, mas ouça. Eu aprendi uma coisa: Deus só faz aquilo que a gente deseja que Ele faça. Entendeu agora? Olhe para cá. Você sabe por que essa mulher foi curada? Porque ela queria ser curada. Você sabe por que é que alguém emagrece? Porque ele decide querer emagrecer. Você sabe por que é que alguém adquire uma formatura, um diploma na universidade? Porque um dia ele decidiu querer. Escute, se você não desejar algo, esse algo nunca vai se tornar realidade na sua vida. Ouça, um jogador de futebol
Por que você acha que ele virou jogador de futebol? Porque um dia ele acordou e tinha alguém na porta com um contrato. Rapaz, estou com um contrato de 1 milhão aqui para você. Ah, rapaz, nem queria. Tudo começa com um desejo. Você sabe por que é que Deus não faz na vida de algumas pessoas? Porque elas têm uma falsa espiritualidade. Só que Deus não come esse H. Você finge que não quer, vai ficar sem. Porque quem quer diz para mim que quer, e eu dou resposta. Eu não vou mentir, quando eu estava solteiro, eu dizia, eu quero casar. Alguém quer casar? O que os irmãos vão pensar de mim? Aí Deus sabe o que Deus faz? Vai ficar solteira, encalhada. Mas no dia que você disser, Deus, eu quero casar, ainda que demore, o varão de guerra vai chegar, o avaroa vai chegar. Você sabe por que é que tem gente que não melhora de vida? Porque ele não quer melhorar, ele não se determina, ele não deseja isso. Você sabe por que é que eu sou pastor? Porque com 5 anos de idade eu dizia que eu queria ser pastor. Com 13 anos eu dizia que eu queria ser pastor. Com 19 eu era pastor. Eu quis, eu desejei. E deixa eu te falar uma coisa. Você precisa querer. E aqui vem uma dica. Você quer, você só vai conseguir quando você querer. Vem uma dica aqui agora. Era aqui que eu queria chegar. Pare de invejar quem alcançou e comece a desejar. Pegou não? Vou repetir para ficar bem claro. Ao invés de você ficar invejando quem conseguiu, troca a inveja pelo desejo de conseguir. Porque eu conheço gente que fica invejando quem quis um dia e conseguiu chegar. E a maneira melhor de você atrasar a tua bênção é ficar com inveja de quem conseguiu. Deixa eu te falar uma coisa. Não olha para o carro do irmão e fica com inveja. Aleluia, ninguém dá glória, né? Não olha para a irmã que casou, para o irmão e fica com inveja. Não olha para o irmão que acabou de construir aquela mansão e fica com inveja. Não olha para o irmão que subiu no altar e a unção caiu na igreja, o fogo desceu e fica com inveja. Não, troca a inveja pelo desejo. Olha e diz assim: Deus um dia também vai me dar, Deus um dia também vai me abençoar. Eu quero também. Diga glória. Deseje, não inveje. Quando eu quero uma coisa, eu olho para quem conseguiu e me inspiro. Rapaz, fulano, eu vou conseguir também. Aí eu vou lá e consigo. Eu comecei a olhar assim e disse assim: eu vou ficar mais bonito. Não está funcionando, mas eu estou na fé. Amém, irmão? Escuta o que eu vou falar, querido. O que eu estou conquistando é o que eu estou desejando. Ah, pastor, e se eu não conseguir? Pode até ser que você não consiga. Mas se não alcançar, é porque não era propósito de Deus. Por quê? Porque Deus vai te respeitar. Se você não quer, Deus vai te respeitar. Deus não vai te obrigar. Ela quis ser curada, ela quis viver o milagre, ela desejou. Ela não disse, não, vou ficar aqui. Não, ela disse, eu vou viver o milagre. Quem entendeu? Aí, caminhando para encerrar, ela vai, mas quando ela vai, ela encontra resistência. Resistência. Por quê? Porque ela achou assim, não, eu vou lá, toco em Jesus. Mas quando ela chegou, tinha cerca de 20.000 pessoas cercando Jesus. Irmão, não é pouca gente não. Todo mundo, para você romper uma multidão, para tocar em Jesus, uma pessoa sadia demoraria. Imagine uma pessoa debilitada. Ela tinha que romper 20.000 pessoas para chegar em Jesus. Agora presta atenção. A terceira decisão que essa mulher toma e que você precisa tomar: decida romper. E o que é romper? Diga assim comigo: quebrar a resistência.
Diga mais forte, diga quebrar a resistência. Quando ela olhou, ela disse: só tem um jeito. Ou eu volto para a minha miséria, ou eu volto para a minha dor, ou eu volto para a minha doença e fico lá chorando, ou eu quebro a resistência e vivo o meu milagre. Diga glória a Deus. Levante a mão, eu quero declarar hoje: se você entrou aqui sem força, a graça de Deus está te enchendo e você vai quebrar toda a resistência do diabo. Quem crê, dá um brado de glória a Deus nessa noite. Aleluia. Teve gente que para chegar nesse culto hoje teve que romper, quebrou a resistência, mas veio. Ou não é? Agora ouça, historiadores dizem que ela levou cerca de 6 horas de relógio, entre o momento em que ela entra na multidão até o momento em que ela toca em Jesus. 6 horas fraca, debilitada, para conseguir quebrar. E a gente pensa que romper é da noite para o dia. Não, querido. Você sabe por que essa mulher conseguiu? Porque ela era determinada, ela foi decidida. Na primeira cara feia você desiste, na primeira crítica você volta atrás, na primeira fofoca com teu nome você já quer abandonar, no primeiro problema você já quer pular fora do barco. Deus está te dizendo: eu estou te dando força para você perseverar. Aleluia, amém. Irmão, quebrar resistências, para quebrar resistência tem que ter paciência, porque às vezes leva tempo. Amém, irmã? Vou falar para as mulheres, para os homens, vou falar para os casados. Irmã, você quer aquele sofá de 6 mil? Ou aquela geladeira de 2 portas? Pastor, mas a resistência é grande. Aquele homem, você vai quebrar a resistência dele. Amém? Deus vai te dar palavras, estratégias, mas só que Deus mandou falar mais para os homens. Sabe por quê? Porque homem não quer muita coisa. Homem só quer aquela coisa, aquela coisa rara. Eu estava conversando com o Mateus ontem, aquela coisa que acontece 2 vezes no ano. Estou brincando, viu, irmãos? Pastor, como é que eu quebro a resistência? Aí o pastor, minha esposa que me manda essas coisas, rapaz. Diz que o pastor falou assim: mulher é igual fogão a lenha. Aí eu disse ontem, a gente conversando, tem irmão que pensa que a mulher tem um botão do micro-ondas, que aperta e esquenta na mesma hora. Tem botão de micro-ondas, irmã? Como é que se quebra a resistência? Leva tempo. 20 dias quebrando a resistência, botando lenha. Amém, irmã? É uma palavra, é um bombom, é uma mensagem: você é o amor da minha vida. É uma notinha de 100 reais, é aleluia, é uma sandália. Daqui a pouco o fogão pegou fogo, diga glória. E o casamento não acaba. Vai que você vai conseguir quebrar essa resistência. Os homens gritem amém nessa noite. Irmã, vença esse homem com amor. Decida profetizar. Era o próximo ponto, mas já entrei, já estou encerrando. 28. Ela diz assim: se eu tocar na veste dele eu serei curada. O que é que ela estava fazendo? Profetizando. Profetiza. Profetiza. Irmão, irmã, já que eu estou falando para casais, eu vou orar. Profetiza. Diga que este homem, diga que ele é lindo. Seu marido está aí do lado, toca no ombro dele e diga: você é lindo. Pastor, mas é mentira, pastor. Não, é profecia. Você sabe qual a diferença de mentira para profecia? É que eu estou dizendo que você vai ficar lindo. Profetiza. Escute, palavras positivas geram atitudes positivas.
Mas palavras proféticas geram milagres. Diga para alguém do lado: vai acontecer um milagre. Olha para ele e diga: se você profetizar. Amém? Use os seus lábios para gerar milagre. Pare de dizer que o teu salário não dá para nada. Decida dizer: Deus vai multiplicar esse salário. Diga: esses 18 reais a mais eu vou fazer muita coisa. Eu chego assim e falo assim: esse bujão vai durar 3 meses. Não dura 2, mas eu creio. Mas tem gente, irmão, que tudo declara coisa ruim. Comece a declarar: minha igreja é uma bênção. Comece a declarar: almas vão se render em Dias d'Ávila. Deus vai prosperar essa cidade. Deus vai fazer um milagre na minha casa. Eu serei curado. Eu viverei e verei os prodígios de Deus. Declare coisas boas. Ah, mas nega, tô nem aí. Vou falar um negócio. Eu tô aqui já tem uns dias que eu tô aqui no púlpito. Quiser acreditar, amém. Não quiser, problema seu. Deus vai te deixar aqui vivo. Vou orar para você ficar vivo, para você ver. Deus me mostrando aí esta igreja pequena. Deus está falando comigo já tem uns dias. Estou preparando este lugar para um grande crescimento. Nunca visto aqui nesse lugar. Aí eu olho, vejo a igreja pequena, olho, vejo que Deus está falando comigo. Fica na sua, vai me obedecendo. Eu estou falando que vai ter parente seu que vai aceitar Jesus nesse lugar e vai firmar. Eu estou declarando isso, eu estou crendo nisso, eu estou profetizando. Eu finalizo minha palavra. Bota o Salmo 121, versículo 5 aí. Ela profetizou, decida profetizar. Mas aconteceu uma coisa. Não basta profetizar, é preciso se mover em direção àquilo que você profetizou. Pega o que eu vou falar. Decidem destinos. Decida se mover na direção daquilo que você sonhou ou daquilo que você profetizou. Alguém me ouve? Se você não se mover na direção do que você quis, do que você sonhou, do que você profetizou, você não vai viver. Porque Deus só se move quando eu me movo. Alguém estava aqui quarta-feira, acho que foi quarta, eu dei uma palavra, eu citei algo aqui. Escute, pastor, e se eu profetizar, se eu me mover e não acontecer? Repito, porque não era vontade de Deus. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Salmo 121, versículo 5 diz: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra. Está com o celular aí? Está com o celular aí? Eu preciso de 3 irmãos com o celular. Pega o celular aí. Está com o celular aí? Alguém? Pega aí. Eu vou mostrar. Acende a lanterna. O celular chique, só balançar que acende. O seu também. Eu só quero celular top, de iPhone para cima. Se for menos, não. Eu tô brincando. Vocês, fica de pé. Eu mostrei domingo, eu falei quarto, mas hoje eu quero mostrar. Venha, acende a lanterna. Venha para cá, venha para cá. Aqui, de frente para mim. Levanta o celular. Venha você. Apaga as luzes. Apague todas as luzes. Não sei se dá para. Os irmãos conseguem ver a minha sombra na parede? Quem consegue ver? Apaga a luz de baixo. Ah, não tem como não, né? Pronto, tá ótimo. Escute, vocês estão vendo minha sombra ali? A Bíblia está dizendo que o Senhor é o quê? Lá em cima, o Senhor é o quê, meu? Quem estava quarto ouviu falando isso. O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que o Senhor é minha sombra. Oxe, que coisa estranha. Não, a Bíblia não é estranha. A Bíblia é inteligente. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Aqui é a sua sombra, né? Minha sombra está o quê?
Diga parada. Agora eu vou me mover. O que acontece? O que acontece? Eu paro? Eu me movo? O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que Deus só se move quando eu me movo e você dá um brado de glória a Deus. A Bíblia está dizendo que Deus não faz nada se eu não fizer. A Bíblia está dizendo: se você se move, eu me movo. Se você para, eu paro. Obrigado. Deus vai dar um celular novo, só porque me ajudaram. E tem gente que está dizendo assim: Senhor, se mova, se mova, se mova, Senhor. E Deus está do céu: mova-se, Senhor. Eu sou a tua sombra, eu te guardo, eu estou com você, mas eu só me movo quando você decida se mover. No dia que aquela mulher disse assim, 12 anos, diga tendo vontade, diga tendo vontade. 12 anos tendo o quê? No dia que a vontade virou fé, no dia que o desejo virou fé, 12 anos tendo vontade de ser curada. Tem muita gente na igreja cheia de vontade. Eu tenho vontade de ser usado por Deus, mas nunca é. Eu tenho vontade disso, eu tenho vontade de viver isso. Vai ficar vários anos desejando, mas não vai viver. Por quê? Porque no dia em que ela decidiu se mover, Deus se moveu junto. Quer que eu te prove? A Bíblia diz que quando ela toca na orla, a unção que está em Jesus se derrama sobre ela. Não entendeu? Não, escute. Enquanto ela se movia em direção a Jesus, a unção se movia em direção a ela, e você vai dando glória. Enquanto ela se aproximava, quando ela toca, quando a vontade vira fé, a unção. Receba o que eu vou falar? Na mesma hora o milagre acontece. Fica de pé nessa noite. Abalabacarabacharabas. A Bíblia diz que no mesmo instante aquela mulher foi curada. Decida se mover em direção ao que Deus tem para você.